Oi, eu sou a Meg. Bem-vindo ao nosso canal. Agora relaxa e deixa que eu te conto uma história. Quando eu abri a porta do meu próprio banheiro naquela terça-feira de novembro e vi minha esposa na banheira com nosso vizinho, tive duas escolhas: gritar, fazer um escândalo e implodir tudo ali mesmo, ou trancar eles lá dentro e ligar para a esposa dele. Escolhi a segunda opção, e talvez você me julgue por isso. Talvez ache que fui frio demais, calculista demais. Mas quando você passa 8 anos acreditando que tem uma vida estável, uma família de verdade, um casamento sólido, e descobre em 15 segundos que tudo não passava de uma mentira perfeitamente ensaiada, algo dentro de você quebra. Ou melhor, algo dentro de você acorda. Eu não sabia naquele momento, mas aquela terça-feira aparentemente comum seria o último dia da minha vida como Rafael Santos, o marido otário que servia de piada nos mensagens secretos da própria esposa. E o primeiro dia da minha vida como o homem que eu deveria ter sido desde o começo. Se fosse você, teria gritado? Teria chorado? Ou teria feito exatamente o que eu fiz? Porque eu ainda me pergunto isso todos os dias. Antes de te contar o que aconteceu dentro daquele banheiro, preciso que você entenda quem eu era. Não o homem que me tornei depois, mas o homem que eu era naquela manhã de terça-feira. Meu nome é Rafael Santos. Tenho 34 anos e trabalhava como analista de sinistros numa grande seguradora aqui em São Paulo. Não era um emprego glamuroso, mas pagava bem. Dava para manter a casa, o carro, as contas em dia. Dava para eu me sentir útil, necessário. Dava para eu acreditar que estava construindo algo sólido. Morava num condomínio fechado em Alphaville com Mariana, minha esposa de 8 anos. Uma daquelas casas geminadas com churrasqueira, piscina coletiva e síndico chato que multava se você deixasse o lixo fora do horário. Tínhamos 2 filhos pequenos, Lucas, de 6 anos, e a Júlia, de 4. A casa vivia cheia de mochilas da escola jogadas no chão, desenhos pregados na geladeira com ímãs do Homem-Aranha, sandálias da Frozen espalhadas pela sala. Para mim, aquilo era a prova de que a gente tinha conseguido, sabe, a vida adulta de verdade. Casamento estável, filhos saudáveis, churrascos de fim de semana com os vizinhos, Natal com as 2 famílias reunidas. Eu olhava para tudo aquilo e pensava: consegui. Eu consegui construir uma família de verdade. Que piada, né? Mariana trabalhava de casa desde que a pandemia acabou. Ela era consultora financeira freelancer e transformou o antigo quarto de visitas num escritório improvisado. Escrivaninha da Talk and Stock, cadeira ergonômica, planta artificial no canto. Eu me orgulhava quando contava para os amigos. Minha esposa trabalha de casa, tem flexibilidade total, administra o próprio tempo. Achava que isso era sinal de vida moderna, de evolução. Não fazia ideia de que trabalhar de casa significava ter privacidade total para fazer o que bem entendesse enquanto eu suava no trânsito da Marginal. A nossa rotina era matemática. Todo santo dia, às 6h30, eu colocava o café para passar enquanto a Mariana tomava banho. Tomávamos café juntos assistindo o Bom Dia Brasil, comentando notícias superficiais sem nunca discutir nada de verdade. Eu saía para o trabalho às 7h15. Ela ficava no escritório dela, atendendo videochamadas e respondendo e-mails. Pelo menos era isso que eu acreditava. Os fins de semana eram praticamente um ritual sagrado. Sábado de manhã, mercado. Sábado à tarde, almoço na casa dos meus pais ou dos pais dela. Domingo, churrasco com os vizinhos ou jogo do Palmeiras na TV com o Tiago, nosso vizinho de em frente. Tiago Oliveira. O nome que eu vou carregar na memória para o resto da vida. Ele e a esposa, Patrícia, tinham se mudado para o condomínio uns 3 anos antes. Eu lembro perfeitamente do dia. Eles estavam descarregando o caminhão de mudança. Ele todo suado, carregando caixas pesadas. Ela grávida de 6 meses, organizando tudo com aquele jeito calmo. Eu fui lá com uma jarra de suco de laranja e me ofereci para ajudar. Parecia a coisa certa a fazer. Ser um bom vizinho. Nunca imaginei que aquele gesto simples ia abrir a porta para o pior pesadelo da minha vida. A gente virou amigo rápido. Assistia jogo juntos todo domingo, fazia churrasco no fim de semana, trocava ferramentas quando um precisava fazer algum conserto em casa. Quando eles viajavam, eu alimentava o cachorro deles.
Quando a gente viajava, a Patrícia pegava a nossa correspondência. Confiança total. Tiago era o tipo de cara que você considera irmão, sabe? Ele me escutava falar das minhas preocupações no trabalho, me dava aqueles tapinhas nas costas e fazia piada sobre como a vida adulta é cansativa. A gente dividia cerveja, risadas, confidências. E eu confiava nele, confiava na Mariana, confiava na minha vida. Essa confiança cega foi meu maior erro e, paradoxalmente, foi também o que me salvou no final. Mas naquela terça-feira de manhã, antes de tudo explodir, já havia sinais. Pequenos, quase imperceptíveis. O tipo de coisa que seu instinto capta, mas que sua mente racional se recusa a aceitar. Mariana estava estranha no café da manhã. Mexia no celular sem parar, como se estivesse esperando uma mensagem urgente. Mal tocou na tapioca que eu tinha feito. Quando perguntei se estava tudo bem, ela deu aquele sorriso tenso. Sabe aquele sorriso que não chega nos olhos? E disse que tinha uma manhã complicada de reuniões com um cliente exigente. Eu, especialista em justificar comportamentos estranhos, deixei pra lá. Peguei minha pasta, dei um beijo automático na testa dela e saí para enfrentar o trânsito infernal da Castelo Branco. O dia inteiro eu fiquei com um nó no estômago. Aquela sensação difusa de que alguma coisa não se encaixa, mas você não consegue nomear o quê. Tentei ligar para Mariana na hora do almoço para ver se a gente comia junto. Linha ocupada. Tentei de novo. Ocupada de novo. Deve estar em videochamada, eu me disse. Relaxa. Aí por volta das 14 horas, enquanto eu revisava uns laudos para uma reunião importante, percebi que tinha esquecido uma pasta essencial em casa. Aquela pasta azul que eu sempre carregava comigo. Sem ela, eu não conseguia apresentar os números para o cliente. Não tinha escolha. Precisava voltar. Avisei meu chefe que ia resolver um problema pessoal e voltava em 1 hora. Ele nem questionou. Eu sempre fui o funcionário certinho, pontual, confiável. O Rafael certinho. O Rafael trouxa. Entrei no carro achando que seria rápido. 15 minutos até em casa, pego os papéis, talvez até almoço alguma coisa rápida com a Mariana, volto pro escritório. Simples assim. A vida tem uma forma muito cruel de rir dos nossos planos mais simples. Quando estacionei na frente de casa, a primeira coisa que vi foi o Civic prata do Tiago na minha vaga da garagem. Não na vaga dele, na minha. O Tiago sempre estacionava na frente da casa dele do outro lado da rua. Era uma regra não escrita entre a gente, cada um no seu quadrado. Ver o carro dele ali foi como ver um móvel fora do lugar numa sala perfeitamente arrumada. Estranho. Deve estar ajudando a Mariana com alguma coisa, eu pensei. Talvez o chuveiro estragou e ele veio ver. Talvez ela pediu ajuda para carregar alguma coisa pesada. As desculpas apareciam sozinhas na minha cabeça. Automáticas. Como se meu cérebro estivesse programado para me proteger da verdade. Abri a porta da frente com a minha chave. Silêncio. Um silêncio pesado, grosso, do tipo que você consegue sentir. A Mariana sempre colocava música quando trabalhava. MPB, aquelas playlists do Spotify com Elis Regina, Gal Costa, Chico Buarque, ou então algum podcast de empreendedorismo tocando no fundo. Mas naquele momento, nada. Se o Tiago estivesse ali, o normal seria escutar vozes, risadas, o barulho de xícaras batendo na pia. Alguma coisa. Mas a casa estava morta. Mariana? Eu chamei do corredor tentando soar casual. Ninguém respondeu. Fui até a cozinha pensando que talvez estivessem no quintal, mas não tinha ninguém. A mesa ainda tinha os pratos do café da manhã na pia, migalhas de pão na toalha, a xícara da Mariana com café frio pela metade. Os chinelos do Tiago não estavam na entrada, e ele sempre tirava os sapatos quando vinha aqui. Dizia que era para não sujar o piso de madeira. Tudo estava congelado, como uma fotografia. Foi aí que eu escutei o barulho da água correndo, no banheiro da suíte, no meu banheiro. O banheiro que eu dividia com a Mariana há 8 anos. Meu cérebro ainda tentava encontrar explicações inocentes. Talvez a Mariana tá tomando banho antes de uma reunião. Talvez o chuveiro do Tiago estragou e ela ofereceu o nosso. Mas o carro dele estava na entrada. Onde ele estava? Subi as escadas sentindo meu coração acelerar a cada degrau. As perguntas se multiplicavam. Minha mão suava.
Minha respiração estava curta. Talvez seja só paranoia. Uma voz sussurrava na minha cabeça. Talvez você tá louco. Talvez... Cheguei no corredor. A porta do quarto estava entreaberta. O barulho da água ficou mais alto. E então eu ouvi uma risada abafada, um sussurro, um gemido baixo. O tom era inconfundível. Intimidade. Minha mão tremeu quando alcancei a maçaneta. Uma parte do meu cérebro gritava: não abre essa porta. Volta pro carro, volta pro trabalho. Finge que nunca veio aqui. Porque no fundo, eu já sabia. Mas tinha outra parte de mim, uma parte silenciosa, mas firme, que precisava ver, que precisava saber a verdade, mesmo que doesse. Essa parte ganhou. Coloquei a mão na maçaneta, respirei fundo e empurrei devagar. O que eu vi do outro lado não foi só uma traição. Foi a morte do homem que eu tinha sido até aquele segundo. Eles estavam lá, Mariana e Tiago, na minha banheira de hidromassagem, na minha casa, no meu santuário. A água caía sobre os ombros deles, criando uma cortina de vapor. Os corpos entrelaçados, completamente alheios a qualquer coisa que não fosse o prazer deles. Ele segurava a cintura dela com uma familiaridade que não se aprende em uma única vez. Ela acariciava a nuca dele com aquele jeito, aquele mesmo jeito que costumava fazer comigo. Eles se beijavam com uma paixão que eu não via na Mariana havia anos. Esse detalhe, mais do que qualquer outro, foi o que me partiu por dentro. Por alguns segundos eu fiquei paralisado. Meu cérebro simplesmente se recusou a processar o que meus olhos estavam vendo. Era como assistir um filme, uma cena de novela, algo que não podia ser real, que não podia pertencer à minha vida. Então o Tiago abriu os olhos. Demorou uns 2 segundos para ele me enxergar de verdade, para perceber que eu estava ali, parado no batente da porta, para entender que tinha sido pego. O rosto dele passou do tesão para o horror puro em câmera lenta. As mãos congelaram sobre o corpo da minha esposa. A Mariana seguiu o olhar dele e, quando me viu, toda a cor sumiu do rosto dela. Rafael, ela murmurou, como se dizer meu nome pudesse apagar o que acabava de ser exposto. Naquele momento, alguma coisa se quebrou dentro de mim. Mas não foi o que eu esperava. Eu não senti vontade de chorar. Não senti vontade de gritar. Não senti vontade de esmurrar o Tiago. O que se quebrou foram as correntes invisíveis do homem submisso e ingênuo que eu tinha sido. Foi como se alguém tivesse arrancado uma venda dos meus olhos de uma vez. Uma calma estranha, quase antinatural, tomou conta de mim. Era como se eu tivesse saído do meu próprio corpo e estivesse assistindo a cena de cima. Como um investigador, não como o marido traído. Eu observei eles por mais alguns segundos. Gravei cada detalhe. A toalha rosa jogada no chão. As roupas amontonadas sem cuidado perto do vaso. O vapor embaçando o espelho onde a Mariana e eu tínhamos nos visto juntos 1000 vezes. Fiquem exatamente onde estão. Eu disse com uma voz que não reconheci como minha. Fria, controlada, firme. O Tiago tentou se levantar dentro da banheira, tropeçando. Rafael, espera, eu posso explicar. Nenhum movimento, eu repeti. E teve algo no meu tom que fez ele congelar. Fechei a porta do banheiro de uma vez. Senti a vibração na palma da mão. E girei a chave por fora. Clique. O som da tranca ecoou pela casa como um tiro. Rafael! O que você está fazendo? A voz da Mariana soou desesperada do outro lado, misturada com o barulho da água que ainda corria. Fiquem aí dentro! Eu respondi, me surpreendendo com a frieza das minhas próprias palavras. E pensem no que vocês fizeram. Eu, enquanto isso, vou fazer umas ligações. Fui até a mesinha de cabeceira e peguei o celular da Mariana. Ela tinha deixado ali quando foi tomar banho. Em 8 anos de casamento, eu nunca tinha mexido no telefone dela. Nunca pedi a senha, nunca senti necessidade. A gente acreditava em transparência total. Que piada. Deslizei o dedo na tela. Ela nem tinha bloqueio de tela ativado. Tanta era a confiança que ela tinha que eu nunca ia desconfiar. Abri o WhatsApp. A conversa com o Tiago estava no topo. Cliquei. E o que eu vi ali confirmou que a traição era muito mais profunda do que eu imaginava. As mensagens começavam havia 6 meses.
talvez mais. 6 meses de bom dia, lindo, e não consigo parar de pensar em você. 6 meses de fotos, insinuações, piadas internas. 6 meses de planos meticulosos para se encontrarem quando eu não estava. 6 meses de quatradas compartilhadas. 6 meses rindo de mim. Tem uma mensagem que me fez sentir uma pontada física no estômago, como um soco. Mariana: o Rafael é tão inocente, cá. Eu acho que a gente podia fazer aqui na sala que ele nem ia perceber. Tiago: é isso que eu amo em VC. Ao contrário dele, VC é atrevida, espontânea, divertida. Ele é tão previsível. Eu tive que sentar na beirada da cama, respirar fundo. Mas a mensagem que realmente me destruiu era de apenas 2 dias atrás. Mariana: VC acha que a gente devia contar para eles? Às vezes eu fico com peso na consciência por causa da Patrícia. Ela é gente boa. Tiago: não, ainda não. Eu preciso garantir que o Rafael não fique com a metade de tudo quando eu me divorciar da Pati. Me dá mais umas semanas. Quero que as coisas saiam certas pra gente. Li 3 vezes antes das palavras fazerem sentido. Eles não estavam apenas me traindo. Estavam planejando me arruinar financeiramente. Desmontar meu futuro. Roubar minha estabilidade. Não era um caso. Era um projeto. Do banheiro vinham batidas desesperadas na porta. Rafael, por favor, isso é loucura. Deixa a gente sair e a gente conversa como adultos. Adultos. A palavra me fez soltar uma risada amarga. Foi aí que eu peguei meu celular e liguei para Patrícia. Ela atendeu no segundo toque. Oi, Rafael. Tudo bem? A voz dela soava calorosa, familiar, completamente alheia ao desastre que estava prestes a conhecer. Oi, Patrícia. Eu respondi com aquela mesma calma assustadora. Preciso que você venha aqui em casa agora. Tem uma coisa que você precisa ver. É importante. Pequeno silêncio. Tá tudo bem? Ela perguntou preocupada. Não, eu respondi com uma honestidade brutal. Mas você vai entender quando chegar. Entra direto, a porta vai estar aberta. Enquanto esperava a Patrícia chegar, fiquei sentado na beirada da cama. A mesma cama onde a Mariana e eu tínhamos dividido tantas noites. Algumas felizes, outras cheias de silêncios incômodos que agora ganhavam um significado completamente diferente. Deixei a realidade me bater com força total. Os sinais sempre estiveram lá. Mariana trabalhando cada vez mais de casa. As idas ao Pilates cada vez mais longas. O jeito que ela escondia o celular quando eu me aproximava. As risadas privadas com o Tiago nos churrascos. As mensagens que ela nunca me mostrava porque eram assunto de trabalho. Tudo fazia sentido agora. Do banheiro vinham sussurros desesperados e batidas suaves. Rafael, por favor, vamos conversar direito. Eu sei que você tá magoado, mas... Magoado? Eu interrompi. Magoado é quando alguém esquece seu aniversário, Mariana. Isso aqui é outra coisa. Meu celular vibrou. Mensagem da Patrícia. Saindo agora do trabalho. Chego em 15 minutos. Aconteceu algo grave? Respondi. Sim, mas não dá para explicar por mensagem. Entra direto. Nesses 15 minutos de espera, eu fiz algo que mudaria tudo. Continuei lendo. Rolei a conversa inteira entre a Mariana e o Tiago. Meses de mensagens. E cada uma era pior que a anterior. Descobri que eles tinham ido em motel na rodovia dos Bandeirantes pelo menos 12 vezes. Sempre nas tardes de terça e quinta, quando eu tinha reuniões longas no escritório. Descobri que tinha rolado encontros rápidos no carro do Tiago estacionado no shopping Tamboré. Descobri que eles tinham transado na minha casa pelo menos 5 vezes. No sofá da sala, na cozinha, no quarto de hóspedes. Enquanto o trouxa trabalha, a gente aproveita, ele tinha escrito. E ela tinha respondido com emoji de risada. Foi aí que a porta da frente se abriu. Patrícia tinha chegado. Desci as escadas e vi ela parada na entrada com aquela expressão preocupada. Ela estava de roupa de trabalho, calça social preta, camisa branca, cabelo preso num coque. Dava para ver que tinha saído correndo de alguma reunião. Rafael, o que aconteceu? Você me assustou no telefone. Respirei fundo. Patrícia, o Tiago tá aqui, na minha casa, com a Mariana. Eu peguei os dois, juntos, na banheira. Vi as palavras demorarem uns segundos para se assentarem.
O rosto dela passou pela mesma progressão que o meu tinha passado meia hora antes. Preocupação, confusão, incredulidade, compreensão dolorosa. Como assim? Juntos? Ela perguntou, mas no fundo já sabia. Juntos, eu repeti. Sem roupa, no meu banheiro. Eu tranquei eles lá, tão lá em cima. Patrícia levou a mão à testa como se tivesse uma dor de cabeça súbita. Os lábios tremeram, mas ela fez um esforço visível para manter a compostura. Há quanto tempo? Coloquei o celular da Mariana na mão dela. Veja você mesma. Ela começou a rolar a tela, lendo de cima para baixo, e eu vi o mundo dela desmoronar em tempo real. A mesma expressão vazia que eu devia ter tido. Aquela mistura devastadora de raiva, nojo e descrença. Meu Deus! Ela sussurrou, levando a mão trêmula à boca. E as crianças? Como eu vou explicar isso para os meus filhos? Foi a primeira vez que eu vi outra pessoa atravessar o fio afilado daquele tipo de dor. E de forma estranha, me fez sentir menos sozinho. Subimos para o quarto juntos, em silêncio. Quando chegamos no corredor, Patrícia se apoiou no batente da porta como se as pernas não conseguissem mais sustentá-la. Ela continuou lendo, e eu continuei observando. Até que ela encontrou a mensagem. Aquela sobre o Tiago planejando se divorciar dela, mas garantindo que ela não ficasse com nada. Pilantra, ela murmurou entre dentes. Foi a primeira vez que ouvi a Patrícia falar palavrão. Eles não estavam só dormindo juntos, eu disse baixinho. Eles estavam planejando nossas vidas, nosso dinheiro, nosso futuro. Patrícia fechou os olhos. 2 lágrimas escorreram. Mas quando ela abriu os olhos de novo, tinha algo diferente ali. Determinação. Rafael, ela disse com a voz firme. Abre essa porta. Eu quero olhar na cara dele. Antes de abrir a porta, eu e a Patrícia descemos para o escritório da Mariana. Sentamos lado a lado na frente do computador dela, que, convenientemente, ela tinha deixado ligado e desbloqueado. A gente precisa de provas, eu disse. Mensagens, e-mails, tudo. Patrícia concordou. Passamos os próximos 20 minutos fazendo o trabalho de investigação que eu deveria ter feito meses atrás, se não tivesse sido tão inocente. O que a gente encontrou? E-mails entre Mariana e uma advogada discutindo estratégias de divórcio para proteger patrimônio, datados de 3 meses atrás. Bem antes de tudo vir à tona. Transferências bancárias da conta conjunta nossa para uma conta que eu nem sabia que existia. 47 mil reais ao longo de 6 meses. Pequenas quantias de 2 mil, 3 mil reais que eu nunca tinha notado. Conversas no Gmail entre o Tiago e um corretor de imóveis sobre apartamento de 3 quartos na Vila Madalena, bom para família com criancas. Fotos que eles tinham tirado juntos, em motéis. Na praia, numa viagem que ele disse que era trabalho. Dentro do meu carro. A cada descoberta, a raiva ia dando lugar a algo mais frio. Cálculo. Estratégia. Eu podia ter implorado para ela ficar. Eu disse para Patrícia enquanto salvava tudo numa pasta do Google Drive. Podia ter chorado. Podia ter prometido mudar. Eu também. Ela respondeu fazendo o mesmo com as provas do Tiago. Mas sabe o que eu quero mesmo? Eu continuei. O quê? Quero que eles sintam exatamente o que a gente está sentindo agora. Essa sensação de ter o chão arrancado debaixo dos pés. De descobrir que a vida que você achava que tinha nunca existiu. Patrícia olhou para mim. Então vamos garantir que sintam. A gente criou um plano. Passo 1. Gravar confissões deles. A gente ia abrir a porta, confrontá-los e gravar tudo no celular. Passo 2. Entrar em contato com nossos advogados imediatamente, antes mesmo deles saírem de casa. Passo 3. Informar as famílias, os pais da Mariana, a mãe do Tiago, todo mundo que eles tinham enganado. Passo 4. Garantir que o chefe do Tiago soubesse que ele tinha usado emergências médicas falsas para sair do trabalho e transar com uma mulher casada. Não era apenas divórcio, era justiça. Eles nos subestimaram, eu disse para Patrícia. Acharam que a gente ia descobrir, chorar e aceitar qualquer migalha que eles oferecessem. Mas a gente não vai, ela completou. Não, a gente não vai. Respiramos fundo e subimos as escadas de novo. Dessa vez,
Não éramos mais vítimas. Éramos estrategistas. Quando a gente chegou na porta do banheiro, o barulho lá dentro tinha mudado. Não eram mais súplicas. Era uma discussão. Isso é culpa sua! A Mariana gritava. Você disse que ele nunca voltava em casa na terça de tarde. Culpa minha? O Tiago rebatia. Você que insistiu em hoje. Podíamos ter esperado até quinta como sempre. Eu tô cansada de esperar. Cansada de motel barato. Você disse que já ia ter os papéis prontos. Patrícia e eu nos entreolhamos. Mesmo presos, eles ainda estavam jogando a culpa um no outro. Peguei meu celular. Abri o gravador de voz. Apertei para gravar. Tiago, a Patrícia falou com uma voz que eu nunca tinha ouvido dela. Grave, firme, perigosa. Sou eu, a Patrícia, sua esposa. Acho que você e a amante do Rafael têm muita coisa para explicar. Silêncio absoluto do outro lado. Patrícia... A voz do Tiago saiu pequenininha, assustada. Amor, deixa eu explicar. Eu tô esperando. Ela cortou. Não é o que parece. Patrícia soltou uma risada seca, amarga. Tiago, você tá pelado na banheira do nosso vizinho com a mulher dele. Me explica que parte não é o que parece. Então foi a vez da Mariana falar. E o que ela disse me deixou pasmo. Rafael, Patrícia, vocês precisam entender. Isso é mais complicado do que parece. O tom era quase professoral, como se ela tivesse ensaiado. Eu e o Tiago nos apaixonamos. A gente não planejou. Simplesmente aconteceu. Apaixonaram. Essa palavra foi como gasolina num incêndio. Apaixonaram. Eu repeti, sentindo a raiva subir. Vocês se apaixonaram enquanto nos enganavam todo dia, enquanto comiam na nossa mesa, brincavam com nossos filhos. Posavam nas nossas fotos de Natal. A gente queria contar. A Mariana insistiu quase em tom de vítima. Só estava esperando o momento certo. Eu bati na porta com o punho. O barulho ecoou pela casa toda. O momento certo? Você tá falando da casa que você já tinha escolhido na Vila Madalena? Ou dos R$47 mil que você desviou da nossa conta conjunta? Ou de quando você ia decidir se as crianças da Patrícia iam morar com vocês? Silêncio. Como vocês sabem disso? A Mariana sussurrou. Mensagens. Eu respondi. E-mails. Extratos bancários. Vocês foram bem detalhistas. O que veio depois foi um coro de desculpas desesperadas. Que não era tão grave. Que o casamento já estava morto mesmo. Que a gente também tinha cometido erros. A Mariana dizendo que os mensagens estavam fora de contexto. O Tiago insistindo que nunca tinha pensado seriamente em tirar as crianças da Patrícia, tentando reduzir a magnitude do que tinham feito a algo pequeno o suficiente para ser perdoado. Mas a Patrícia e eu já tínhamos cruzado outro limite. Mariana, Tiago, eu disse com voz clara para a gravação. Vocês podem repetir a parte de que estão apaixonados e que passaram meses planejando deixar suas famílias? Não sejam tímidos. Nossas advogadas vão adorar ouvir isso. O pânico nas vozes deles quando entenderam as implicações foi o som mais doce que eu ouvi naquele ano. Vocês estão... gravando? O Tiago perguntou incrédulo. Toda a palavra, confirmou Patrícia. Continuamos fazendo perguntas, registrando respostas, forçando confissões. Quantas vezes vocês se encontraram? Onde? Quando começou? Quem mais sabia? Cada resposta era uma estaca sendo martelada no caixão do casamento deles. Quando tínhamos material suficiente, eu desliguei a gravação e salvei na nuvem. Agora, eu disse pegando a chave no bolso, vocês vão sair daí, vão se vestir e vão ouvir exatamente o que vai acontecer a partir de agora. Girei a chave. A porta se abriu devagar. Com o vapor ainda suspenso no ar, saíram duas pessoas completamente diferentes dos amantes confiantes que eu tinha visto na banheira. O Tiago foi o primeiro, envolto numa das nossas toalhas brancas, olhos vermelhos e inchados, maxilar travado. A Mariana saiu atrás, segurando outra toalha contra o corpo, tremendo. Ela deu um passo em minha direção, como fazia havia anos quando buscava conforto. Eu recuei. Não encosta em mim, eu disse. Minha voz estava calma, perigosamente calma.
Você não tem nenhum direito de me tocar nunca mais. Patrícia se colocou ao meu lado, ereta, firme. O Tiago tentou falar. Patrícia, por favor, deixa eu explicar. Ela levantou a mão, cortando ele. Não tem nada para explicar, Tiago. Você explicou tudo nas mensagens. Explicou cada vez que riu de mim. Explicou quando planejou morar com ela sem mentiras. Eu apontei para a beirada da cama. Sentem. Eles sentaram, como duas crianças esperando bronca. E pela primeira vez em 8 anos, a Mariana não discutiu. Não tentou assumir o controle da situação, porque ela não tinha mais controle. Primeiro, eu comecei, caminhando devagar na frente deles. Vocês vão se vestir e vão sair da minha casa agora. Mariana, você pode voltar amanhã para pegar suas coisas essenciais, mas só vai entrar com a polícia ou uma testemunha. Hoje eu troco a fechadura. Vi o rosto dela se decompor. Por anos ela tinha sido quem tomava as decisões. Essa dinâmica tinha morrido. Segundo, continuei, nossas advogadas já estão informadas de tudo. A gente tem mensagens, áudios, datas, prints. Tá tudo salvo na nuvem. Mariana, seu plano de me deixar sem nada virou seu pior pesadelo legal. Rafael, com certeza a gente pode chegar num acordo civilizado. Ela começou. Civilizado? Eu a interrompi. Civilizado era passar 6 meses rindo de mim enquanto planejava me destruir financeiramente? Civilizado era usar minha casa como motel? Não. Agora a gente faz isso do jeito certo. Não do seu jeito. Patrícia tomou a palavra, olhando direto para o Tiago. Tiago, sua mãe já sabe por que você precisou de tanta ajuda com as crianças ultimamente. Seu chefe sabe por que você saía de emergência do hospital. E nossos filhos vão saber, quando chegar a hora certa, que a mãe deles fez tudo o que pôde para manter essa família unida enquanto o pai decidiu queimar tudo. Você não pode jogar as crianças contra mim, ele protestou desesperado. Eu não preciso, Patrícia respondeu. Suas ações falam por você. Então eu me aproximei da Mariana, perto o suficiente para ver o medo nos olhos dela. Sabe o que mais me dói? Eu perguntei em voz baixa. Ela engoliu seco. Não é a traição. Não é você ter tentado me roubar. Não é nem você ter usado nosso banheiro como cenário da sua aventura. Fiz uma pausa, deixando as palavras se assentarem. O que mais me dói é que você me subestimou completamente. Por 8 anos você me tratou como fraco, como burro, como se eu nunca fosse descobrir. Todo o seu plano dependia de eu continuar sendo o marido distraído que você inventou. Olhei nos olhos dela. Mas eu não sou isso. Nunca fui. Eu só estava dormindo. Me virei para o Tiago. E você, Tiago? Você sentava no meu sofá, comia minha comida, brincava com meus filhos, me chamava de amigo enquanto planejava isso. Ria da minha inocência nos mensagens. E agora, olha para você. Sem casa garantida, sem emprego estável, sem o plano perfeito. A transformação estava completa. Eu não era mais o homem daquela manhã. Era alguém que tinha encontrado sua voz. Agora, eu disse com uma firmeza que ninguém tinha me ouvido ter antes. Vocês vão se vestir, vão sair da minha casa e nunca vão voltar. O que acontecer daqui para frente vai ser discutido com advogados. Patrícia se virou para o Tiago. Você tem 1 hora para fazer uma mala com o essencial e sair da nossa casa também. O resto, eu discuto com meu advogado. Quando eles finalmente cruzaram a porta, pequenos, derrotados, destruídos, a casa ficou em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado do choque. Era um silêncio cheio de espaço, de possibilidade. 3 meses depois daquele terça-feira, eu soube, através de conhecidos em comum, que a Mariana e o Tiago tinham tentado fazer funcionar. Tinham alugado aquele apartamento na Vila Madalena. Tentado construir a vida sem mentiras que tanto planejaram. Durou exatos 47 dias. A culpa, a vergonha, as consequências legais, o julgamento das famílias, foi demais. Eles não conseguiram sustentar um relacionamento que tinha sido construído sobre traição. Engraçado como a fundação de uma casa importa, né? A Mariana teve que devolver os 47 mil reais que tinha desviado, com correção monetária e juros. Perdeu a guarda compartilhada que ela achava que ia conseguir fácil.
O juiz não foi muito simpático quando ouviu as gravações. O Tiago foi demitido do hospital depois que o RH descobriu que ele tinha forjado emergências familiares dezenas de vezes para sair do plantão. Eles queriam ser espertos, acabaram sem nada. Quanto a mim, eu fiquei com a casa, com a estabilidade financeira. E o mais importante, com minha dignidade intacta. Mas a vitória real não foi legal nem financeira. Foi pessoal. Cada dia sem a Mariana era um dia em que eu redescobrira quem eu era, sem as críticas constantes, sem os comentários disfarçados de piada sobre minha roupa, meu trabalho, meu jeito de ser. Percebi que eu tinha passado anos me encolhendo para caber na versão de homem que ela tinha na cabeça dela. Parei de fazer isso. Me matriculei num curso de fotografia, algo que eu sempre quis tentar e que ela achava perda de tempo. A primeira vez que saí com minha câmera para fotografar o pôr do sol no Ibirapuera, senti uma liberdade que eu não conhecia. Fiz uma viagem sozinho para o litoral de Santa Catarina, sem roteiro fixo, parando onde eu tinha vontade. Me sentei na praia de Jurerê vendo as ondas e, pela primeira vez em anos, o barulho dentro da minha cabeça silenciou. Conheci gente nova, gente que não sabia nada do meu passado, gente que me via só como Rafael. Não como o marido da Mariana. A Patrícia e eu mantivemos uma amizade estranha, mas bonita, construída sobre dor e honestidade brutal. A gente se apoiou em audiências, assinaturas de documentos, conversas difíceis com as crianças. Ela também floresceu depois do divórcio. Começou terapia, se envolveu mais com a escola dos filhos, retomou hobbies que tinha abandonado. Às vezes a gente senta no meu quintal, cada um com uma xícara de café e ri de coisas pequenas, conscientes de quão longe a gente chegou desde aquela terça-feira. 1 ano e meio depois, eu comecei a chamar aquele dia de O Despertar. Eu esbarrei com a Mariana no supermercado Pão de Açúcar. Vi ela antes dela me ver, no corredor das frutas. Parecia mais cansada, com linhas de expressão novas ao redor da boca. Soube por terceiros que o relacionamento dela com o Tiago não tinha sobrevivido à culpa, à vergonha, às consequências. Quando nossos carrinhos ficaram frente a frente, ela levantou o olhar. Rafael, ela disse desconfortável. Eu queria te dizer que sinto muito, por tudo. Eu olhei para ela. Busquei dentro de mim alguma fagulha de amor, de ódio, de rancor. Não encontrei nada, só indiferença. Um vazio tranquilo. Eu sei, eu respondi calmamente. Mas eu não preciso do seu perdão, Mariana. Ela piscou. Surpresa. Sua traição me deu o maior presente que você podia dar. Continuei. Me mostrou quem eu sou de verdade. Hoje, eu te agradeço por isso. E era verdade. Hoje, enquanto te conto essa história, já se passaram 2 anos desde aquela terça-feira que mudou o rumo da minha vida. Minha casa está completamente renovada. Pintei as paredes, mudei os móveis, pendurei minhas próprias fotos. Mas as mudanças mais importantes não se veem. Já não é a cena de um crime emocional. É um lugar onde aprendi a me respeitar, onde aprendi a dormir em paz, onde voltei a confiar, com cuidado, mas voltei. A traição não me definiu. O que me definiu foi minha resposta à traição. Aprendi que às vezes os momentos mais devastadores são os mais libertadores. Às vezes tudo precisa desmoronar, para você ver quem você é sem as máscaras, sem os papéis que outros te deram. Meu casamento acabou. Abusaram da minha confiança. Por um tempo, senti que minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Mas quando limpei os escombros, encontrei algo que nunca tinha tido antes. Uma versão de mim mesmo, completa, consciente, corajosa. Então me diz, se fosse você no meu lugar, teria gritado? Teria chorado? Teria implorado para ela ficar? Ou teria feito o que eu fiz? Porque até hoje, eu não sei se fui corajoso demais, ou se finalmente fui corajoso o suficiente. Me ajuda a entender isso nos comentários. Por favor. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, se te fez olhar para sua própria vida com outros olhos, se te lembrou que você merece respeito, então ela já cumpriu seu propósito. Foi um prazer dividir essa jornada com você. Nos vemos na próxima história.